Nel nome del Padre, em nome do Pai, do Filho e e do Espírito Santo. Santo. Amém. O Dio, mio Re, Se fosse lá e dizer, sei. Quero exaltar-te, exaltarei a tua grandeza, ó meu Deus e meu Rei. Hei de bendizer o teu nome para sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para sempre. O Senhor é grande e digno de louvor. A sua grandeza é insondável. Cada geração contará à seguinte o louvor das tuas obras, e todos proclamarão as tuas proezas. Anunciarão o esplendor da tua majestade, e eu meditarei sobre as tuas maravilhas. Eles contarão o poder das tuas obras, e eu proclamarei a tua grandeza. Assim celebrarão a memória da tua imensa bondade e glorificarão a tua justiça. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e misericordioso. O Senhor é bom para com todos. A sua ternura repassa todas as suas obras. Todos têm os olhos postos em ti. A seu tempo, tu lhe dás o alimento. Abres a largueza da tua mão e sacias os desejos de todos os viventes. tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e misericordioso em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos os que o invocam, dos que o invocam sinceramente. Ele realiza os desejos dos que o temem, escuta os seus gemidos e salva-os. O Senhor protege todos os que o amam, mas extermina todos os ímpios. Cante a minha boca os louvores do Senhor, e todo o ser vivo bendiga o seu santo nome para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Da carta de São Paulo, apóstolo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo o digo, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida por todos. O Senhor está próximo.
non Por nada vos deixeis inquietar. ma Pelo contrário, in ogni em tudo, necessità pela oração e pela prece, a Dio apresentai os vossos pedidos a Deus em ações de graça. suppliche e ringraziamenti. E la pace di Então, Dio a paz de Deus, que ultrapassa toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. La preghiera continua A oração continua com alguns minutos de silêncio. a oração continua com alguns minutos de silêncio. La prière se poursuit avec quelques minutes de silence. Prayer continues with a few minutes of silence.
Expressemos ao Senhor a nossa gratidão e o nosso louvor pelos reflexos da sua ressurreição que resplandecem no mundo e na nossa vida. O abraço conjugal é via de ressurreição. Nós te louvamos pelo amor que puseste nos nossos corações. Os filhos são tua oferta, Senhor. Damos-te graças pela novidade da vida que nos manifestas através deles. Oh, como é bom, como é doce estarem todos juntos com os irmãos. Nós louvamos-te, Senhor, pela alegria da fraternidade em equipa e na igreja. Tu fizeste boas todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, pela beleza da criação. A ternura da tua Santa Mãe envolve toda a nossa vida. Obrigado por este dom precioso que é Maria. Pai nosso, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Virgem e Mãe Maria, vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da vida na profundidade da vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso sim, perante a urgência mais imperiosa do que nunca de fazer ressoar a boa nova de Jesus. Vós, cheia da presença de Cristo, levastes alegria a João Batista, fazendo-o exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de alegria, cantaste as maravilhas do Senhor.
Vós que permanecestes firme diante da cruz, com uma fé inabalável e recebeste a jubilosa consolação da ressurreição, reunistes os discípulos à espera do Espírito, para que renascesse a Igreja evangelizadora. Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados, para levar a todos o Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa audácia de procurar novos caminhos, para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Vós, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, Esposa das núpcias eternas, intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, para que ela nunca se feche nem se detenha na sua paixão por instaurar o reino. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até aos confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivo, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia. Senhor, que ajudas sempre a levantar os que caíram, agradecemos-te e bendizemos-te. Pedimos-te ajuda para todos os que te invocam com confiança e te procuram de coração sincero, para que cada ser vivo louve o teu nome. Amém. E scenda su tutti Deixa sobre todos vós a bênção de Deus, omnipotente e misericordioso. Em nome do Pai e Spirito Santo.
Buenos días. Muito bom dia. Damos una calurosa bienvenida a todos los Caloroso bem-vindos a todos os participantes e convidamos Monsenhor Tolentino para nos apresentar a sua reflexão do dia de hoje. Buongiorno a tutti, bom dia. Quando pensamos nos deveres essenciais de um casal e de uma família cristã, nem sempre nos recordamos de colocar de forma bem visível na lista desses deveres a alegria. Sentimos mais a alegria como um desejo bonito, que por vezes se realiza, do que como um dever que em cada dia e com o esforço deliberado nos compromete. Contudo, o pior que nos pode acontecer é investir numa vida acelerada, altamente produtiva, funcional, mas que perdeu a capacidade de espanto, a possibilidade da delícia, a ocasião do riso e do júbilo. A vida familiar não pode ser apenas uma máquina funcional, bem oleada, a reger-se de forma rotineira e burocrática. Por exemplo, quando fazemos um exame de consciência da nossa vida comum, temos que nos perguntar, com toda a verdade, pelo lugar que damos na nossa casa à alegria, como cuidamos dela e verificar se não há um déficit de festa nas nossas famílias. É que, quando falta a festa, a capacidade de se rir conjuntamente das pequenas coisas, quando falta o sentido de humor na família, ela corre o risco de adoecer sem se dar conta disso. O escritor russo Leon Tolstói começa o seu célebre romance Ana Karenina dizendo isto: todas as famílias felizes são iguais, só as famílias infelizes são infelizes à sua maneira, isto é, de uma forma singular. Ora, isto não é bem verdade. Pois, se o modo de chorar é pessoalíssimo, também o é o modo de fazer a festa e de construir conjuntamente a alegria. Cada membro do nosso casal e da nossa família sorri de uma forma única e essa singularidade perfuma a vida partilhada. Diz-nos Jesus no Evangelho: eu quero que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E também, ninguém vos poderá roubar a vossa alegria. Há, portanto, uma alegria que constitui o horizonte da nossa vida. É fundamental que a família sinta que é para a alegria que está a ser chamada. É para a roda dos eleitos e não para o desânimo. A família é o lugar para saborear o mel e não o vinagre. E temos de cuidar disso com todo o empenho. Na verdade, somos atravessados,
somos conduzidos, somos levados pela mão de uma promessa, e essa promessa é de alegria. A alegria nas nossas vidas não se reduz a uma forma de bem-estar ou aos momentos de conforto emocional, embora também se possa traduzir dessa forma. A alegria é fundamentalmente uma expressão profunda do ser, que pode dar-se em todas as horas, em todas as estações, em bondade, em verdade, em beleza. A alegria não nos vem apenas quando fazemos uma pausa, um intervalo ou num momento extraordinário. A alegria nasce ou deve nascer todos os dias. E isso acontece porque pegamos nos fios da vida, sejam eles quais forem, e somos capazes de levá-los criativamente ao seu momento culminante. Em vez de crescermos na severidade, na intransigência, na indiferença, no sarcasmo, no lamento, na solidão frente ao ecrã do telemóvel ou do computador, caminhemos esperançosamente ao encontro uns dos outros. Cresçamos na simplicidade, na gratidão e na confiança. Bem-aventuradas as famílias que dizem de si mesmas: somos um laboratório para a alegria. Bem-aventuradas as famílias que dizem de si mesmas: somos uma escola do sorriso. Bem-aventuradas as famílias que dizem: somos uma fábrica para o abraço e para a dança. Regressemos à parábola do filho pródigo que estamos a meditar. O pai vem ao encontro do filho mais velho, cheio de dificuldade em perceber porque é que o pai está tão interessado em fazer a alegria e em introduzir a sua família na alegria. O pai explica ao filho mais velho: tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Tínhamos de fazer uma festa. Eles não tinham de fazer festa alguma, mas há um dever que a misericórdia nos faz descobrir. Nós tínhamos de fazer uma festa, nós temos de fazer uma festa. Isto é a misericórdia. Este dever a que ninguém nos obriga, mas que é uma obrigação que nasce do fundo da esperança, que brota do desejo de relançar a vida, que irrompe da vontade de afirmar que ela é o bem mais precioso. Um casal e uma família vivem saudavelmente o amor se multiplicam as oportunidades de fazer festa. Enquanto assistente espiritual das equipas de Nossa Senhora, tenho assistido ao longo dos anos ao nascimento e ao crescimento dos filhos dos casais e ao impacto prático que isso tem nas suas casas, na arrumação das próprias casas. Acontece por vezes que, à medida que os filhos crescem, desaparece das famílias a caixa dos brinquedos. As casas tornam-se mais ordenadas, regressam a uma rotina perfeita que durante anos não tiveram, com as crianças à solta pela casa. Voltam a ganhar uma respeitabilidade normalizadora. Principia-se então uma estação nova, sem as surpresas
que antes desesperavam os pais. Os jogos espalhados por toda a parte, na sala, no quarto, os brinquedos que ressurgiam dos sítios mais insólitos, etc. Primeiro, os pais respiram de alívio, porque a casa volta a estar apresentável, volta a ser o que era. Mas depois, estranhamente, nem tanto, pois há uma hora em que se percebe a falta que nos faz a caixa dos brinquedos. A caixa dos brinquedos é um símbolo. Ela deve estar numa família ao lado da caixa dos primeiros socorros. É nessa caixa dos brinquedos que se encontram os símbolos, as brincadeiras, os risos distendidos, as férias em família, os aniversários, os jogos intermináveis à volta da mesa, com velhos e novos, contagiados pelo mesmo entusiasmo, a contemplação carinhosa, sem nenhuma outra finalidade. É nessa caixa, na caixa dos brinquedos, que estão as histórias disparatadas e sábias que contamos vida fora. Aí se conservam os odores, os registros, as palavras de uma canção que cantamos muitas vezes nas viagens de carro, em família, a primeira bicicleta dos nossos filhos, os livros antes de saberem ler, o silêncio da intimidade da casa, os passeios na praia, as conversas à janela voltados para a noite. Nessa caixa está a arte de fazer tempo, de perdê-lo para que se torne mais nosso, permitindo a imaginação, o riso e a alegria. A caixa dos brinquedos, numa família, não serve para nada e, por isso mesmo, dá-nos tantas razões para viver. Como é que o pai da parábola cura o coração dos filhos? O pai misericordioso cura a sua família não apenas com a caixa dos primeiros socorros, mas cura a sua família com a caixa dos brinquedos, que é o anel, as sandálias, a túnica, a festa, a música e as danças. E por isso nós temos também que perguntar-nos, e nós, onde para a nossa caixa dos brinquedos e que uso lhe temos dado? Lembro-me de uma história que uma amiga me contou há alguns anos. O seu pai era um juiz, um homem exigente, sem tempo a perder, sem grande vontade de escutar os assuntos dos filhos crianças. Esta amiga cresceu, formou-se na faculdade e durante os primeiros anos chegou a trabalhar como secretária do pai. Esta proximidade de trabalho em nada alterou o quadro que ela conhecia desde a infância. Continuavam, ela e o pai, dois estranhos, com uma relação apenas formal e um mundo inteiro de coisas que ficavam por dizer. Ela conta que um dia fizeram uma viagem de trabalho a uma das ilhas gregas. Foram de barco e podemos imaginar os longos tempos de travessia. De madrugada, porém, sobressaltada, ela percebe que o pai está no seu camarote a acordá-la. Fixa-o espantada, sem perceber o que está a acontecer. Mas o pai diz-lhe: vem ver o sol que está a nascer. É enorme, enorme. Vem depressa, vais gostar, levanta-te. Muitos anos depois, o pai já tinha morrido e a minha amiga confiava-me. Se ele tivesse feito, pelo menos mais uma vez, uma coisa destas, eu ter-lhe-ia perdoado tudo.
Queridas famílias, equipas de Nossa Senhora, acreditemos no poder que tem a alegria, que é um verdadeiro dom do Espírito Santo nas nossas vidas. Acreditemos no poder que a alegria tem de curar, como o Pai misericordioso da parábola nos ensina. Um simples sorriso é capaz de vencer distâncias. Um abraço tem o poder profundo de reintegrar. Uma mesa aberta em festa perfuma de uma maneira inesquecível a nossa vida. O Pai misericordioso da parábola não se engana e não nos engana. O meu filho estava morto e voltou à vida. Ele aponta-nos assim o que é essencial. O essencial não são as coisas, mas as pessoas. O importante no casal e na família não é o que se perdeu, não é o que ficou para trás, mas é aquilo que hoje mesmo, nós podemos encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Monsenhor Tolentino. Muito obrigado, Monsenhor Tolentino. Monsenhor Tolentino. Dom José Tolentino, em nome Em nome desta grande Assembleia Internacional das Equipas de Nossa Senhora, queremos manifestar-lhe a nossa gratidão por nos ter guiado com as suas reflexões nestes 5 dias a mergulhar no coração da parábola que guiou este encontro, encarnando-a na nossa vida cotidiana. O Senhor fez-nos viver a reconciliação, sinal de amor, interpelando-nos com as suas palavras, que com toda a certeza vamos ler mais uma e outra vez nos documentos que já estão na internet, na página do encontro. Desejamos muito sucesso na sua nova missão à frente do Arquivo Vaticano e esperamos ter a graça de voltar a contar com a sua presença num futuro não muito distante. También agradecemos a la Superregião. Agradecemos também à Superregião Itália pelo belíssimo momento de oração que orientou esta manhã. Y a la
e à Super-Região Portugal, à equipa organizadora do encontro e a todas as super-regiões que nos permitiram viver a alegria e a fraternidade e a diversidade das expressões culturais nesta maravilhosa festa de ontem à noite. Obrigado. Nós somos Clarita e Edgardo Bernal e, como membros da equipa responsável internacional, nos últimos 6 anos, tocou-nos coordenar o trabalho das equipas satélites. Agora, na colegialidade da ERI, da equipa responsável internacional, inspirados pelo Espírito, o Senhor pôs nas nossas mãos, a partir de daqui a algumas horas, uma missão que, sem a percebermos e despojados das nossas próprias seguranças, aceitamos com total humildade, confiança e docilidade à sua vontade. Toca-nos agora apresentar o programa deste último dia, ou melhor, desta manhã, porque depois da Eucaristia de encerramento e do almoço nos hotéis, a maioria dos participantes neste 12º Encontro Internacional das Equipas de Nossa Senhora voltarão às suas casas, exceto 54 casais e 19 padres, que ficarão connosco com um grupo de formadores para fazer as sessões internacionais de formação. Nesta curta manhã, em que a palavra central é a festa, vamos projetar em primeiro lugar um último vídeo, já não dos pontos concretos de esforço, mas do momento privilegiado da reunião de equipa, que é a partilha, onde se dá a maior expressão de entreajuda espiritual, ajudando e recebendo o apoio dos nossos companheiros de equipa para crescermos dia a dia na prática dos pontos concretos de esforço, suporte do nosso caminho espiritual. Depois disto, Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, na sua conferência A Alegria do Reencontro, deixar-nos-á uma mensagem escrita em termos de festa sobre esse banquete a que o Pai nos convida a participar. Terminada a conferência de Dom Manuel Clemente, convidaremos José António Yamaya para apresentar o vídeo final do encontro, que evocará tudo o que vivemos nestes inesquecíveis dias. Às 10h30 da manhã, dirigir-nos-emos à Capelinha das Aparições, na esplanada do Santuário, para sair em procissão com Nossa Senhora de Fátima até ao Altar do Mundo, para celebrar a Eucaristia de encerramento, a passagem de serviço e o envio final. Vamos então projetar o vídeo sobre a partilha.
Invitamos ahora a todos Convidamos agora a Tó e o Zé que nos acompañen aquí en la mesa para que nos acompanhem aqui na mesa. Eles vão nos dirigir umas breves palavras. Bom dia. Não tenham medo que não vamos fazer uma nova comunicação. Vamos apenas, estamos praticamente no fim deste grande encontro e não podíamos deixar de fazer aqui alguns agradecimentos. E, em primeiro lugar, queremos, em nome da equipa responsável internacional, e tenho a impressão que de todos os participantes do encontro, agradecer à equipa organizadora do encontro, que durante se o Padre Robson estiver por aí, agradecíamos também, como conselheiro espiritual desta equipa, que viesse aqui também à mesa. Já deve estar a preparar a celebração eucarística no altar do monte. De qualquer maneira, ficam aqui os agradecimentos todos a esta equipa que durante cerca de 2 anos trabalhou arduamente na preparação e depois na execução deste encontro que vai terminar hoje. Queremos de uma maneira especial, porque foram eles que os acolheram a todos nas casas e nos hotéis, fazer aqui uma referência especial aos responsáveis de casa que durante esta semana tudo fizeram outro agradecimento aos jovens que muito obrigado pela vossa disponibilidade em virem passar aqui conosco uma semana das vossas férias. Também que não podemos deixar de agradecer aos tradutores que
que estão ali metidos naquelas cabines. E, finalmente, uma palavra de apreço e também de agradecimento ao coro, que durante estes dias Es un honor para nosotros presentar ahora... É para nós uma honra apresentar agora Sua Eminência Dom Manuel José Macário do Nascimento Clemente, atual Patriarca de Lisboa, a quem pedimos que se junte a nós aqui na mesa. Dom Manuel nasceu em Torres Vedras, Dom Manuel nasceu em Torres Vedras, é licenciado em História pela Universidade de Lisboa e em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa, de que foi professor e onde se doutorou em Teologia Histórica. Foi reitor do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais, Bispo Auxiliar de Lisboa, Bispo do Porto e, desde 2013, Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, em que teve 3 mandatos. El Papa Francisco lo nombró cardenal de la Iglesia. O Papa Francisco nomeou cardeal da Igreja no consistório de 14 de fevereiro de 2015. Dom Manuel dirigir-se-á a todos nós com a conferência intitulada A Alegria do Reencontro. Muchas gracias. Bom dia. Buenos dias. Bonjour. Buongiorno. How are you? Muito obrigado. Saúdo vivamente todos os participantes neste encontro internacional das equipas de Nossa Senhora e, muito especialmente, todos os que tanto trabalharam para a sua realização. Muito obrigado por tudo quanto fizeram e é tão importante para a Igreja e para o mundo. É importante para a Igreja porque ela é e deve ser cada vez mais tomada como família de famílias. Assim insiste o Papa Francisco na exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, onde lembra também que os primeiros 30 anos da vida de Jesus Cristo se passaram no âmbito doméstico da família de Nazaré, que por isso mesmo é Sagrada Família. Família em que Deus nasce no mundo, da Virgem Maria e sob a proteção de São José. Família onde Jesus prefaz o seu percurso humano, crescendo em estatura,
sabedoria e graça. Família onde recolhe uma experiência atenta e solidária que depois alargará a todos na família de Deus, a que pertencemos nós e para a qual convidamos todos. Do âmbito doméstico ao âmbito eclesial, é sempre a família o critério para nascer, crescer e conviver. Deixai-me repetir. Do âmbito doméstico ao âmbito eclesial, é sempre a família o critério para nascer, crescer e conviver. Jesus não constituiu a sua família em sentido natural, mas criou a família sobrenatural dos filhos de Deus, que somos nós, sublimando relações e afetos que humanamente experimentara na família de Nazaré. Não é por acaso que lhe surgem expressões familiares para designar sentimentos pastorais e eclesiais. Apresenta-se Jesus em termos de filiação, é o filho, esponsalidade, apresenta-se como esposo, e fraternidade, verdadeiras matrizes do que havemos de ser como igreja e igreja no mundo. Tenhamos este ponto muito em conta, como tiveram as duas últimas assembleias sinodais e o Papa Francisco retomou várias vezes. A relação dinâmica do âmbito familiar com o âmbito eclesial é o percurso cristão, vivido e aberto pelo próprio Jesus Cristo. Aliás, os Atos dos Apóstolos e as cartas de São Paulo mostram-nos ter sido, no âmbito familiar, que o cristianismo encontrou lugar privilegiado para a sua primeira expansão. Nos primeiros séculos, era difícil encontrar outros lugares para a reunião eclesial, a celebração e a catequese. E de então para cá, quer para a primeira evangelização, quer em tempos de perseguição, as famílias cristãs foram imprescindíveis para que o Evangelho acontecesse como boa notícia e como prática. O tema desta conferência é a alegria do reencontro. Pois bem, estou convicto com o Santo Padre e os Padres Sinodais de 2014-2015 que a revitalização das famílias cristãs e a acentuação do seu lugar na Igreja são fundamentais para a nova evangelização que tanto urge, ou seja, para o reencontro com Cristo vivo. Deixai-me repetir também esta frase. Estou convicto de que a revitalização das famílias cristãs e a acentuação do seu lugar na Igreja são fundamentais para a nova evangelização que tanto urge, ou seja, para o reencontro com Cristo vivo. Cristo, autêntico irmão mais velho, que, muito ao contrário do que na parábola se desgostou com o regresso do irmão esbanjador, está absolutamente do lado do Pai e até nos vem buscar à terra distante onde estivermos. Mesmo que isso lhe custe a vida, mesmo que só assim nos ganhe e ressuscite. A alegria do reencontro é definitivamente pascal. Quando São João Paulo II insistiu na nova evangelização, quis que esta fosse nova no ardor, nova nos métodos e nova nas expressões. Verificava que o quadro geral dos anos 70 apresentava três situações distintas. Populações a que ainda não chegara o primeiro anúncio de Cristo, ou ainda não se tinham constituído igrejas locais, com tudo o que tal implica. Populações em que isso já acontecera e prosseguia a ação pastoral, repartida pela pregação, os sacramentos e a caridade. E populações em que a tradição cristã
definhara, ao ponto de quase se perder a memória viva da fé. Era a estas últimas que o Papa Wojtyła destinava a nova evangelização propriamente dita, contando também com a contribuição das famílias cristãs. E não foi por acaso que, especialmente durante o seu pontificado, se desenvolveram várias formas de missão familiar, inclusive de partida em missão, de casais e famílias inteiras, para suscitar ou ressuscitar a vida cristã em muitos lugares por esse mundo além. Magnífica demonstração de ardor evangélico familiar, onde não faltou criatividade de métodos e expressões. De métodos, porque temos novas formas de comunicar, e de expressões, porque os conteúdos de sempre ganham as linguagens de hoje. O âmbito familiar revela-se particularmente fecundo e criativo para que tal aconteça. A comunidade cristã e a sociedade em geral têm tudo a ganhar com a sua contribuição evangelizadora. Junto o meu testemunho pessoal ao da generalidade dos meus colegas sacerdotes, para agradecer a colaboração de muitos casais e famílias na missão de longe ou de perto, assim refazendo aquela colaboração apóstolo-famílias que tanto transparece em São Paulo com Áquila e Priscila e outros mais. Um ponto me parece essencial para que a alegria do reencontro continue a acontecer no atual contexto social e eclesial. Reencontro significa retomar algo que se perdera, mas realmente existira e persistia como memória e como promessa. A família é o lugar mais seguro para que tal memória se ative e reative. Sem memória não há reencontro. Não foi por acaso que Jesus se serviu de um contexto familiar para a parábola do amor misericordioso de Deus, que é o seu verdadeiro assunto, ainda mais do que a prodigalidade do filho mais novo. Fala de um pai, fala de 2 irmãos, fala de uma casa. Não menciona uma mãe, mas de certo que, a existir, compartilharia inteiramente e a seu modo do amor daquele pai. Não faltam, noutras passagens evangélicas, exemplos de mães profundamente desejosas do bem dos seus filhos, como a própria Virgem Maria procurara Jesus adolescente, tão ansiosa como José. Convenhamos, porém, que este ponto encontra hoje dificuldades especiais. Reencontro significa recuperação de um encontro que efetivamente aconteceu. O filho pródigo da parábola perdera tudo: bens, relações, estatuto. Reduzira-se à última condição a que podia chegar um jovem judeu abastado, fora da sua terra e a guardar porcos, sem sequer lhes poder comer as bolotas. Não tinha nada, não era nada. Assim parecia e sofria, mas de facto conservava alguma coisa. Uma pequena grande coisa que acabou por salvá-lo. A memória da casa familiar, onde certamente seria recebido e bem tratado, mesmo como o último dos trabalhadores. Foi esta memória que o levantou e o fez regressar. Foi ela que possibilitou o reencontro. E a grande alegria do reencontro, que foi sobretudo a daquele pai que não desistira de o esperar. Sai de casa mal o divisa ao longe, abrevia-lhe as palavras de arrependimento, restitui-lhe a filiação e os seus sinais e ordena a grande festa que o pródigo nunca imaginaria e tanto surpreendeu o irmão mais velho. Escusado será lembrar que a imensa alegria que transborda da parábola
é a constante alegria de Deus em reencontrar-nos a nós. A nós, criados para sermos seus filhos e absolutamente reencontrados. Esta é a alegria de Jesus, que compartilha por inteiro os sentimentos do Pai no Espírito que eternamente os une. De Jesus, que saindo do Pai e vindo ao mundo, agora nos leva consigo para o Pai, na vida que nos recupera e no Espírito que distribui. Esta é também a memória cristã, que nos foi transmitida em família, quando tivemos a graça de nascer e crescer numa família crente, como Paulo lembrava ao seu discípulo Timóteo. Cito Paulo nesta passagem magnífica. Traga à memória a tua fé sem fingimento, que se encontrava já na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. E quando tivemos a graça de ampliar na comunidade cristã, como o mesmo apóstolo verificava entre os tessalonicenses, e dizia: devemos dar continuamente graças a Deus por vós, irmãos, como é justo, pois que a vossa fé cresce extraordinariamente e a caridade recíproca superabunda em cada um e em todos vós. Esta é a primeiríssima memória que se ganha e transmite na família humana, conservando as palavras fundacionais do Gênesis. Memória indispensável para alcançarmos uma segurança básica que nos realize e até recupere, que nos reencontre mais à frente, com o essencial que conservarmos no mais íntimo de nós próprios e anela por acontecer plenamente um dia. Permito-me citar a propósito alguns versos de uma grande poetisa portuguesa, que quase se podem rezar como encontro íntimo e pleno reencontro. Os versos são assim: um dia quebrarei todas as pontes que ligam o meu ser vivo e total à agitação do mundo do irreal, e calma subirei até às fontes. Irei até às fontes onde mora a plenitude, o límpido esplendor, que nos foi prometido em cada hora e na face incompleta do amor. Irei beber a luz e o amanhecer. Irei beber a voz dessa promessa que às vezes como um vôo me atravessa, e nela cumprirei todo o meu ser. É muito belo este poema por ser inteiramente verdadeiro. Porém, as atuais condições de vida tornam-no particularmente difícil em muitíssimos casos. Sem idealizar outros tempos, que também não foram fáceis, o certo é que as condições de vida, aprendizagem e trabalho, assim como de habitação e pertença comunitária, oscilam entre a precariedade e a fluidez para grande número de pessoas, e não só por razões financeiras. Nada disto ajuda à formação de memórias sólidas que garantam reencontros. Muito das atuais indefinições de personalidade e adiamentos de projetos familiares têm aqui o seu motivo, bem como a quantidade alarmante de frustrações e depressões precoces ou mais adiantadas em idade. Há meio século, quando a geração que cresceu e cresceu depois da Segunda Guerra Mundial se afirmou, muitos acreditaram que sobre os escombros culturais e civilizacionais acumulados surgiria algo de novo, sem prisões antigas nem condicionamentos modernos. Verificamos agora, mesmo sem generalizar, que muito se reduziu a quase nada, ou simplesmente a um eu constantemente suscitado por consumismos vários que tudo reduzem a objetos de gozo e descarte. A vida familiar foi naturalmente atingida na respectiva constituição e solidez. A frequência dos divórcios é mais sintoma do que causa, uma vez que deriva frequentemente de uniões pouco ou nada preparadas. E ninguém se preparará
sem o testemunho dos que já pratiquem o ideal familiar cristão. A nova evangelização só acontecerá com famílias dinamicamente estabilizadas, onde ninguém desista de ninguém e os conflitos se previnam e superem pelo exercício de sucessivos reencontros. Deixai-me repetir: a nova evangelização só acontecerá com famílias dinamicamente estabilizadas, onde ninguém desista de ninguém e os conflitos se previnam e superem pelo exercício de sucessivos reencontros. Reencontros onde, afinal, cada um se reencontra a si próprio e, mais à frente, na prática da caridade conjugal e familiar. Lembra o Papa Francisco na Amoris Laetitia, num capítulo precisamente intitulado O Amor no Matrimónio. Escreve: não podemos encontrar um caminho de fidelidade e doação recíprocas se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. De facto, a graça do sacramento do matrimónio destina-se, antes de mais nada, a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. E prossegue depois com um largo e sugestivo comentário ao hino à caridade da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, muito concretamente aplicado à vida familiar. É a base segura para viver e transmitir o ideal matrimonial cristão. É certo que o atual condicionalismo sociocultural não facilita a realização deste ideal. Mas também o não fazia o contexto em que Jesus Cristo o apresentou há 2000 anos, com palavras tão claras e assertivas como as que reencontramos sempre nos Evangelhos. Marcos 10, 11 e 12 e paralelos. A proposta matrimonial cristã é constante ingresso, regresso e progresso na vida divina, reencontrando-nos na misericórdia do Pai, na fidelidade do Filho e na união do Espírito. Deixai-me repetir também. A proposta matrimonial cristã é constante ingresso, regresso e progresso na vida divina, reencontrando-nos na misericórdia do Pai, na fidelidade do Filho e na união do Espírito. É uma aprendizagem de Deus. Por isso, o Papa Francisco, além de toda a atenção que nos pede à situação concreta de cada casal e família, não deixa de insistir. Palavras dele: lembro que de modo algum deve a Igreja renunciar a propor o ideal pleno do matrimónio, o projeto de Deus em toda a sua grandeza. A tibieza, qualquer forma de relativismo ou um excessivo respeito na hora de propor o sacramento seria uma falta de fidelidade ao Evangelho e também uma falta de amor da Igreja pelos próprios jovens. A compreensão pelas situações excepcionais, prossegue o Papa, não implica jamais esconder a luz do ideal mais pleno, nem propor menos de quanto Jesus oferece ao ser humano. Hoje, conclui o Papa, mais importante do que uma pastoral dos falhanços ou dos fracassos é o esforço pastoral para consolidar os matrimónios e assim evitar as rupturas. E na primeira linha deste combate estão as equipas de Nossa Senhora. Caríssimos participantes neste feliz encontro internacional das equipas de Nossa Senhora, Deus encontrou-se conosco no ambiente familiar de Belém e de Nazaré. O reencontro atual com Deus há de acontecer também em contexto familiar, em famílias que vivam e testemunhem o ideal matrimonial cristão. Assim, para nascer, crescer e viver. Assim, para aprender sentimentos e condutas que, alargados da família de cada um à família de Deus, realizem hoje, com novo ardor e com os métodos e expressões que mais convenham, o Evangelho de Cristo. Esta configuração familiar da Igreja e da missão
foi realçada pelo Sínodo dos Bispos e claramente proposta pelo Papa Francisco. Ouçamo-lo ainda uma vez. A Igreja é família de famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas. E ainda, as famílias cristãs são, pela graça do sacramento nupcial, os sujeitos principais da pastoral familiar, sobretudo oferecendo o testemunho jubiloso dos cônjuges e das famílias e igrejas domésticas. Deixai-me repetir, porque isto é ainda novidade em muito lado. As famílias cristãs são, pela graça do sacramento nupcial, os sujeitos principais da pastoral familiar. Não apenas o objeto da pastoral familiar, os sujeitos da pastoral familiar. O encontro internacional destes dias, sob o manto protetor de Nossa Senhora de Fátima, realça a grande verdade destas indicações papais. Em cada uma das vossas famílias, pela graça sacramental que as sustenta, revive-se com a Mãe da Igreja o ambiente da Sagrada Família, em que Deus se encontrou connosco. Como agora, pelo vosso testemunho, o hão de reencontrar muitos mais. Vivam as equipas de Nossa Senhora! Gracias, Su Eminencia, por su bella conferencia que nos reafirma en la misión que la Iglesia y el mundo... Obrigado pela sua magnífica conferência que nos confirma na missão que a Igreja e o mundo nos pede. A missão que não é senão a de levar ao encontro com o Pai tantos casais que se afastaram do caminho ou que nunca conheceram a graça do sacramento, convidando-os a caminhar juntos pelos caminhos que, na companhia dos nossos pastores, dia a dia percorremos em equipa. Gracias, Su Eminencia. Obrigada, Sua Eminência, pela sua belíssima conferência que nos confirma na missão que a Igreja e o mundo nos pedem. A missão que não é senão a de levar ao reencontro com o Pai tantos casais que se afastaram do caminho ou que nunca conheceram a graça do sacramento, convidando-os a caminhar juntos pelas companhias que, acompanhados com os nossos pastores, dia a dia percorremos a equipa nesta família universal de casais, família universal de famílias. As suas palavras ao concluir a internacional enchem-nos de alegria e animam-nos para continuarmos a avançar. Muito obrigada. Pedimos agora a presença aqui junto de nós de José António e Amaya. Aproximem-se, por favor, para apresentarem o vídeo final do nosso encontro.
queridos equipistas, queridos casais, queridos conselheiros e acompanhantes espirituais, querida família nossa, esta das equipas de Nossa Senhora, aproxima-se o fim deste encontro internacional. Muito em breve vamos abandonar esta magnífica basílica para celebrar o encerramento na esplanada, sempre muito perto de Nossa Senhora. Nestes momentos em que tudo o que recebemos começa a germinar dentro de nós, procurar o vídeo que vamos ver agora reflete com imagens muito bonitas e com um olhar atual a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. É uma bonita recordação e também um meio para transmitir a outros a essência do que aqui escutamos. Mas estas imagens são, antes de mais, a representação poética de uma oração conclusiva. Convidamos a Paula e o Giovanni Cecchini a rezar em italiano a oração que acompanha o vídeo e que está também no guia litúrgico, na página 116. Podem seguir a oração que o Giovanni e a Paula vão rezar agora na página 116. Um homem tinha 2 filhos. Senhor, vós fizestes os vossos filhos, concedeste-nos o dom da liberdade de escolha, de escolher o vosso amor ou de o recusar. Confiaste-nos a nossa herança, para protegermos o mundo em que vivemos, para partilharmos com os irmãos que colocaste ao nosso lado, para deles cuidarmos. Muitas vezes dissipamos a vossa herança, poluindo-a, declarando guerra e praticando a guerra e provocando injustiças, desperdiçando com a nossa indiferença. Concedei-nos a força para nos arrependermos, para nos deixarmos tocar pelo vosso olhar e pelo vosso abraço. Dai-nos a força de acreditar na vossa misericórdia, que é amor gratuito e perdão. Para nos tornarmos capazes de perdão e de olhares de amor, de ternura, para nos alegrarmos com os nossos irmãos, para celebrar e fazer festa com a criação, para construir um mundo mais justo, de paz, mais rico para todos, para sermos dignos da nossa herança e dignos do vosso amor, nós os dois, como esposos, convosco, nós, esposos em vosso nome, nós, homens e mulheres, vossos filhos, porque esperais todos e vindos ao nosso encontro sem hesitar. Também nós não devemos hesitar. Devemos ir ao vosso encontro com confiança e encontrar o vosso perdão. O sinal do vosso amor é sermos capazes de reconciliação. Reconciliação, sinal de amor.
Muchas gracias, José Antonio. Muito obrigado, José António Amaya, por nos terem apresentado este vídeo e com isto terminamos o programa na Basílica. Agora, ao som do hino do encontro, vamos nos preparar para nos dirigirmos à Capelinha das Aparições, que vai começar com uma procissão até ao altar do mundo, e cada um de nós terá que começar a ocupar o seu lugar na esplanada. Devemos preparar-nos, virão outros peregrinos também à missa. Vamos procurar aproximar-nos do altar, onde nos competir colocar-nos, e vamos começar às 11 em ponto. Temos então 45 minutos para sair da Basílica e ir ocupando os nossos lugares. Tudo o que fizemos nestes dias não seria possível sem a ajuda daqueles que na casa do Pai preparam a festa. Tout ce que nous avons fait dans ce jour-là n'était pas possible sans les servants qui à la maison du Père nous aidaient de le faire. Nous vous prions maintenant de saluer tous les jeunes volontaires qui ont travaillé. Vamos pôr-nos de pé para cantar o hino. Mettons-nous debout pour chanter l'hymne du rassemblement.